O filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein tem uma frase famosa em que diz que se um leão pudesse falar, nós não o entenderíamos. Frase essa que está embasada nas diferentes regras de linguagem atribuídas ao ser humano que já discutimos até aqui. Por isso, trataremos de alguns sistemas um tanto sofisticados da comunicação animal, ressaltando que a comunicação entre eles pode ser classificada a partir de 4 características: visual, sonora, tátil e química. A nível de simplificação, veremos aqui a visual e a sonora. Na visual encontramos uma divisão, pois existe a emblemática em que cores ou formas dos animais a manifestam e a ostentatória, exposta através da aquisição de posturas e alterações de formas corporais. As duas adaptam-se à estrutura social. Vejamos alguns exemplos. Alguns tipos de abelhas executam movimentos complexos numa espécie de dança no interior de suas colmeias, para comunicarem de forma pormenorizada a localização de alimento. Mais que isso, elas não somente mostram a distância em que se encontra o néctar, como modificam progressivamente a dança no sentido contrário ao ponteiro do relógio à medida que as horas passam. Elas se viram mediante o ângulo correspondente à luz do sol. Conforme as outras abelhas notam, decodificam a dança, descobrindo assim a localização do néctar. Existe uma variedade de movimentações para indicar diferentes localizações. Mas além dessa sofisticação da comunicação das abelhas, ainda enquadrado no visual, existem outros tantos exemplos de aspectos ligados à sobrevivência e à reprodução, como o do lagarto ao balançar a cauda para cima e para baixo, expondo suas cores vivas para atrair uma fêmea, ao passo que, ao querer afugentar machos rivais, se movimenta de uma outra forma. Assim como os vagalumes quando vão cortejar as fêmeas à noite, emitem luzes que piscam na parte inferior de suas laterais, buscando identificar os da mesma espécie, pois espécies diferentes piscam em ritmos diferentes as luzes, e há até mesmo alguns vagalumes machos que chegam a piscar cores diferentes, como por exemplo a cor laranja ao voarem e a verde ao estarem no chão. Na sonora, encontramos os animais se comunicando através de diferentes sons, que vão desde o rugir do leão à canção das baleias, sons que para eles representam um diálogo. Vejamos um exemplo de comunicação sofisticada nessa especificidade sonora, como a vista em um grupo de macacos que, contra predadores, possuem pelo menos 3 tipos diferentes de alarmes sonoros. Os 3 gritos são para alertar o próprio grupo. Um é para predadores rastejantes, o que faz com que os macacos fiquem na ponta do pé olhando para o chão. O segundo é para aves que põem em risco os macacos, forçando-os a olharem para cima. E um terceiro que os adverte acerca de ataques possíveis de leopardos, obrigando-os a subirem às pressas nas árvores próximas, uma sofisticada organização linguística. Vejamos em pássaros alguns exemplos de comunicação sonora, como no gorjeio do macho da touti negra do junco, que é prodigiosamente criativo e consequentemente belo, para atrair a atenção das fêmeas. Ou ainda o canto da coruja amarelada, uma espécie de dueto emitido pelos da mesma espécie para conferirem o paradeiro do outro. Também sabemos dos canários da terra, que na vigência de uma ameaça avisam uns aos outros da presença de um predador e em seguida entoam um coro de notas finas, desnorteando o predador. Saindo dos pássaros, mas ainda na comunicação sonora, vemos as baleias azuis chamarem umas às outras através da água e a distâncias superiores a 160 quilômetros, escolhendo e sintonizando-se através das áreas mais silenciosas do espectro sonoro, numa própria janela de frequência. Temos também o grilo macho entoando 3 tipos de cantos diferentes, um anunciando a sua presença, outro para cortejar a fêmea e o terceiro para afastar os adversários indesejáveis. E o último exemplo seria o peixe-sapo, que para atrair a fêmea emite grunhidos curtos que chegam a atingir até 200 decibéis. No que diz respeito à comparação, uma turbina de um avião a jato atinge 140 decibéis. Mas também existem os animais que apresentam múltiplas formas de comunicação, como os cães que, por consequência da domesticação, possuem uma comunicação especial com os humanos. Existem investigações para se chegar à conclusão se os sinais que um cão produz na sua interação com humanos são de fato arbitrários, isto é, se são sinais que não dependem de lei nem de regra. Uma cadela que recebeu o nome de Sofia foi treinada a receber um comando verbal. Após este treino, ela foi novamente treinada para pedir
o que queria selecionando lexigramas e pressionando uma tecla específica de um teclado. Os resultados deste experimento mostraram que um cão pode aprender um sistema convencional de sinais associados a objetos específicos e de emiti-los de forma espontânea ou em resposta a uma solicitação. O aprendizado de sinais arbitrários produzidos por cães, conforme acabamos de relatar, foi o primeiro experimento feito com uma análise sistemática com a espécie. Que tal vermos outros exemplos interessantes que seguem por linhas correlatas, mas ainda mais aprofundadas?